Olá, alunos do sexto ano, vamos para a nossa aula 2 sobre o sistema de numeração egípcio, maio e grego, certo? Maia e grego. Vamos lá. Sistema de numeração egípcio. No sistema de numeração egípcio, os números eram representados por hieróglifos, nome difícil de falar, né? Que provavelmente foram influenciados pela fauna e pela flora do rio Nilo. É possível encontrar em diferentes locais, como os templos oferecidos aos faraós e aos deuses. Registro com os símbolos desse sistema. Para representar os números nesse sistema, era necessário escrever o símbolo até obter o valor correspondente à posição. A posição não era importante, mas geralmente os símbolos de igual valor eram agrupados ordenados. Então, vamos lá, o número 1. Deixa eu pegar a setinha aqui. Então, vamos lá, o número 1 era representado por esse símbolo. Daqui a pouco eu vou falar o nome de cada um. O 10 por esse. O 100 por esse símbolo. O 1000 por esse símbolo. O 10.000 por esse símbolo. O 100.000 representado por esse símbolo. E 1 milhão representado por esse símbolo aqui. Certo? Vou passar na próxima página só para vocês verem o nome dos símbolos. Então vamos lá, o primeiro símbolo egípcio é o bastão. Então, ó, isso aqui significa um bastão, esse aqui significa o calcanhar, esse aqui significa o rolo de corda, esse aqui representa a flor de lótus, que representa o 1000. Esse aqui é o dedo apontado, aquele que é meio tortinho para cima, representa dedo apontado, certo? O outro símbolo, parecendo um girino lá, é um peixe. E o último representa um homem ajoelhado, ok? Que representa 1 milhão. Então, voltando. Então, lembrando, tá aqui, ó, bastão, calcanhar, certo? Corda enrolada, flor de lótus, dedão, certo? Peixe e homem ajoelhado. Por exemplo, para representar o símbolo 425, era usado 4 símbolos para a centena, 2 símbolos para a dezena e 5 símbolos para a unidade, adicionando o valor de cada símbolo. Então, observa aqui, 400, então teria que ter 4 vezes o 100, ó. Então, ó, por isso que está aqui, ó, 400. 2 vezes o calcanhar, porque era 20, então 10 mais 10 forma 20. E 5 vezes o pauzinho, ou seja, 5 vezes o bastãozinho, certo? Então, aqui forma o 400, tá aqui para vocês. Aqui forma o 20 e aqui forma o 5, ó. Então, eram agrupados dessa maneira, então, ordenados, certo? Só que poderia usar desordenado, não tinha problema. Só que depois vocês teriam que somar e daria o mesmo valor, certo? Aqui, ó, por exemplo, eles já colocaram aqui em ordem do menor para o maior. Então, aqui é o 5, aqui representa o 20, e aqui representa o 400. Opa, esqueci de soltar aqui. Então, representa o 400, certo? Então, vamos lá, somando. Então, ó, 5 mais 20, 25, mais 400, 425. Então, a ordem não era importante, ok? Então, próxima. Outra característica importante era que o mesmo símbolo não poderia ser escrito mais de 9 vezes. Caso fosse necessário, 10 símbolos deveriam ser trocados. Por exemplo, se eu escrevesse 10 bastãozinho, que está aqui, ó. Solta. Tá, o 10, esse aqui representava o quê? 10 não, 9, né? O próximo eu não poderia colocar, porque se eu colocasse o próximo, 10, ele deveria ser trocado por esse aqui, ó. Ok? Pelo calcanhar. Então, chegou o 9 bastãozinho, virou 10, coloca o calcanhar, ok? Valor 10. Ok? Karnak é um... Vamos lá. No tempo que foram surgidos, então vamos lá. Karnak é um complexo de diversos templos, santuários, capelas, entre outros. Edifícios que foram sendo construídos, acrescentados, demolidos e gradualmente modificados por mais de 2000 anos. A construção mais importante do conjunto de Karnak é o grande templo de Amon-Ra. Ele testemunha numerosas transformações das histórias dos faraós
existem várias avenidas que fazem as ligações do templo principal ao templo Mut, esposa de Amon-Ra, e Crosso, o filho. Com toda a sua grandiosidade, estima que durante a 19ª dinastia trabalhavam-se no templo cerca de 80.000 pessoas, além das esfinges de pedra. Há centenas de colunas em forma de pampinos que registram conquistas e inumeradas plantas, animais exóticos e fora outros da Ásia. Então, gente, isso aqui é um símbolos que tem lá, ó, certo? Aqui vocês podem observar que temos, ó, o calcanhar, nós temos os bastãozinhos e assim por diante, ok? Então, esse era o registro feito antigamente. Próximo. O próximo é o sistema de numeração maia. Os maias foram uma antiga civilização que habitou na América Central por volta do século IV depois de Cristo. Seu sistema de numeração era vigesimal, ou seja, com base 20. A origem desta base de contagem é a soma das quantidades de dedos da mão e dos pés, representados a partir de adição de dois números, ou de dois sinais. Um representando o símbolo 1, que é um pontinho, e o outro, número 5, que é um tracinho. Além disso, eles tinham o símbolo, eu não lembro o nome desse símbolo aí, então, que representava o 0, certo? Então, praticamente, era um círculo cortadinho com dois tracinhos lá em cima, tá vendo? Uma característica importante era o símbolo que representava o número 1, não podia ser escrito mais do que 4 vezes. Assim, era substituído pelo tracinho. Então, vocês podem observar, ó. Então, 1, 2, 3, 4. Aí, chegasse no 5, era substituído por essa barrinha, certo? Então, vamos lá. Então, tá aqui para vocês, ó. 1, 2, 3, 4. Troca para o 5. 6, o 7 com 2, o 8 com 3, o 9 com 4, o 10, 2 barrinhas. O 11... Então, se eu ver 5 mais 5, 10, mais 1, 11 e assim por diante. Até o 19, que era escrito com 3 barrinhas e 4. Então, é para vocês escreverem. Então, ó, de 1 a 19. Então, eu já tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, o 7. O que vocês vão fazer? O 7, basta colocar um tracinho, 2 pontinhos em cima. Aí, falta o 8. Ah, não, o 8 tá aqui. O 9. O 9, o que vocês tinham que colocar? O 9 lá para mim. O 9 é um tracinho. E quantos pontinhos? 4, ó. Certo? O 10 já está lá, o 11 está lá, o 12 está lá, o 13. Então, ó, 13, 2, que é 5, 10, mais 3 pontinhos em cima. Ok? Próximo, 14. Então, a mesma coisa, ó. 2, tracinho, 4 pontinhos em cima. O 15. O 15, basta colocar o quê? 3 risquinhos, que é 5 mais 5 mais 5, forma 15. O 16, 3... mais 1, o 17, 3, mais 2, o 18, tá aí, e o 19 está lá, certo? Então, faltou esses aí para vocês colocarem. Próxima, o sistema de numeração grego. Então, o sistema de numeração grego, ou jônico, também é conhecido como alfabético, pois as letras serviam para representar as unidades de dezenas, centenas. Veja no quadro alguns desses escritos de acordo com esse sistema. Esses símbolos eram compostos para formar números desejados. Por exemplo, para representar o número 132, utilizavam-se o Pzinho, que tem o nome de, observa lá embaixo que é Rho, para o número 100. O lambda, que é o Y virado para baixo, que é 30, certo? E o beta, que é o Bzinho lá em cima, serve para representar o 2. Então, vamos lá. Assim, o número 132 era representado por P. Vamos lá, vamos representado por Rho, por lambda e por beta, ok? Próximo, quando o número ultrapassa 1000, coloca-se um sinal semelhante a um acento, porém, à esquerda do símbolo. Por exemplo, 1000 era representado por alfa, já em texto gregos usavam C, uma barra horizontal para diferenciar as letras dos números das letras comuns, como exemplo ao lado.
Então o 11 usava um risquinho e o alfa, então tracinho em cima para diferenciar. O 32, o y virado para baixo e o beta, ou seja, o lambda e o beta, certo? 32. Então, próximo aí. Partenon foi um dos templos dedicado à deusa grega Atena, construído no século V a.C., na Acrópole, uma montanha localizada no centro da cidade de Atenas, na Grécia. A imagem do Partenon era frequentemente usada como símbolo definitivo da cultura clássica da Grécia, base de toda a moderna sociedade ocidental. Ô, gente, falando mais sobre esses símbolos aqui, vocês vão reconhecer eles bastante, porque a gente trabalha muito eles na matemática, em ângulos, certo? Tipo o alfa, o beta, a gente usa muito em ângulos, vocês vão estar sempre encontrando eles por aí, ok? Então, até a próxima aula. Então, essa é sobre o sistema de numeração egípcio, maia e grego.